Olá, esse é o podcast Mulheres Mais, Ciência Mais. Esse podcast, como vocês já sabem, tem o objetivo de reunir aqui, criar esse espaço de socialização entre professoras da rede pública, professoras da universidade e estudantes da rede pública estadual e municipal que estão inseridas em projetos que empoderam as mulheres, né? Mulheres e meninas, projetos ligados à área das ciências. Lembrando aqui que a gente compreende a ciência de forma ampla, né? Não só numa perspectiva das ciências duras, mas as humanidades também produzem conhecimento científico. Pois é, esse podcast está vinculado ao projeto EduCiência, que é coordenado pelo professor Luiz Augusto Vasconcelos, que é diretor do IAC, e por mim, Nelly Alves, que também sou professora lá do IAC. Nós temos o apoio da Academia de Ciências da Bahia. E hoje nós temos o prazer aqui de ter mais uma estudante da rede pública, né, que é a Malu. Daqui a pouco eu digo o nome dela. Pois é, a Malu, ela estuda no Colégio Central e hoje ela vai estar aqui com a gente, compartilhando um pouco mais sobre a sua experiência. Malu faz parte do Clube da Ciência lá do Colégio Central, coordenado pela professora Fernanda Brito, que aqui vai o nosso agradecimento a Fernanda e, mais uma vez, parabenizar ela pelo trabalho. Se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho de Fernanda, assistam o episódio que ela gravou na temporada 1, tá? Tá lá no Spotify, tá lá no nosso YouTube. Não percam de interagir e conhecer um pouco mais sobre as práticas e ações desse grupo de pesquisa que tem, assim, muitos trabalhos aprovados em vários eventos. Aqui eu fiquei sabendo, agora mesmo a gente teve aqui a informação em off de que novos trabalhos foram aprovados para os eventos que têm o objetivo de socializar as pesquisas que são desenvolvidas por eles. E aí a gente tem aqui a Maria Luísa Sola, que eu intimamente já estou chamando de Malu, que é estudante do Colégio Estadual da Bahia, o Central. Ela está no terceiro ano do ensino médio e Malu ela gosta, né, de fazer ciência e na escola ela participa do Clube de Ciência Orbits, onde desenvolve o projeto EPLACA, revestimento sustentável com fibra de coco, gesso e papel, voltado à criação de alternativas sustentáveis a partir de reaproveitamento de materiais. Se vocês acompanharem os nossos episódios, onde tanto a professora Fernanda como Marina, que também é membro do grupo, e agora a Malu, vocês vão poder conhecer que os projetos desse grupo de ciência, eles têm uma preocupação muito grande com a questão da inclusão, né? Uma inclusão em diferentes níveis, né, sociodigital, e é importante conhecer as contribuições que o grupo vem dando para a comunidade local e para a comunidade do entorno ali do Colégio Central. Então, Malu, seja muito bem-vinda aqui. Estamos muito assim interessados em ouvir um pouco sobre você, sobre as suas experiências nesse campo. Então, seja muito bem-vinda. E aí, começando a nossa entrevista, eu queria saber um pouquinho, quando você ouve a palavra ciência, o que é que primeiro vem na sua cabeça? Né? O que é a primeira coisa que você pensa? Então, quando eu escuto a palavra ciência, eu lembro de inovação, porque lá no clube a gente fala sobre a ciência e a gente faz a ciência evoluir. Às vezes, para as pessoas poderia ser apenas um lixo, mas para a gente consegue fazer um projeto bem bacana. Então, vocês trabalham muito com a coisa da reciclagem também, Sim. né? E aí, então, em que momentos da sua vida a ciência apareceu, esse desejo de fazer ciência, de produzir algo novo? Então, quando eu entrei no Colégio Central, né, minha mãe queria me colocar em outro colégio, mas eu falei que eu queria entrar no Colégio Central sem nem saber que lá existia o Clube de Ciências Orbits. E eu fico muito grata por entrar no clube, participar dos projetos. Então, quando eu vi os cocos na frente do colégio, eu percebi que eu poderia fazer que aquilo mudasse, porque acabava que atrapalhava nossa passagem para ir para o colégio. Então, quando eu observei aquele coco, eu falei logo com Fernanda, falei, professora, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu tive a ajuda de Fernanda para começar a fazer os testes do meu projeto, não só comigo, mas com outros colegas. Fernanda é uma professora muito atenciosa, que qualquer coisa que a gente fale, ela vai estar sempre ali apoiando a gente, não só ela, como a diretora, Rosenilda. E é isso, a ciência sempre está no nosso redor, ali no Colégio Central. Muito legal saber disso, tá vendo, gente? Das coisas do cotidiano, do que vocês observam, como os cocos que estavam no lugar inadequado, surge uma ideia de como fazer o reaproveitamento e mudar, né? E contribuir Sim. de alguma forma para o meio ambiente. Muito legal.
Independente do clube de ciência, houve alguma aula, alguma professora ou experiência, fora essa que você já contou, né? Que achei muito interessante, que despertou o seu interesse pelas ciências? Então, Fernanda, no primeiro ano, ela também era minha professora. Então, ela sempre Fernanda ensina que disciplina? ensinava pra gente iniciação científica. Sim. E aí, a partir de lá, que ela começou a fazer alguns trabalhos que a gente começasse a entender a ciência. E a partir dessa aula que eu resolvi entrar no clube de ciências. Ah, muito legal. Quer dizer, Fernanda lá plantando a sementinha para Sim. os filhotinhos dela lá do clube, né? A gente que trabalha com pesquisa tem os nossos filhos acadêmicos. Eles são os filhos acadêmicos de Fernanda. Então, como é que você acha que a escola pode contribuir mais para despertar o interesse das meninas nas ciências? Então, eu acho que o Colégio Central em si já desperta muito a atenção dos alunos, porque se a gente falar qualquer coisa para a diretora, ela vai estar sempre ali nos apoiando. Não só Fernanda, como outros professores também ajudam muito a gente nessa parte. Tanto que o Colégio Central realmente é um pai, uma mãe, que ele ajuda de fato a gente, não só com os estudos, mas também fazendo ciência. Aí, legal, vocês estão vendo, gente, a importância da gestão, né? Do apoio da gestão, né? Porque se a diretora compra a ideia, é muito mais. Porque às vezes o professor tem uma ideia, mas não tem o apoio da gestão. Então, se o professor tem uma ideia e tem o apoio da gestão, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, tanto na universidade como na rede pública, não é? A gente consegue realizar esses projetos e envolver os alunos. Isso é muito interessante. Tem alguma atividade em especial dentro da escola, não dentro do clube, mas dentro da escola que desperta a sua curiosidade, a sua motivação, a sua vontade de investigar e aprender? Tem sim, como eu falei, Fernanda agora não é mais nossa professora no terceiro ano, mas ela faz de tudo para que os alunos novos, tanto os veteranos também, participem do clube de ciências e vá fazendo novas experiências, novos projetos. E assim, ela não chega falando pra gente, você vai fazer esse projeto. A gente que desperta o nosso interesse e só comenta com ela e ela ajuda a gente a fazer o projeto. Isso também é muito importante. Está vendo essa escuta sensível que a professora Fernanda tem, no sentido de valorizar as experiências, as expertises, os desejos do aluno. Eu sempre falo isso, gente, quando a gente pensa em aprendizagem, a gente não tem que ser de cima para baixo, né? Mas a gente tem que considerar, como Malu está dizendo aqui, o que os alunos desejam fazer, o que pesquisar, como a história do coco, que ela se viu, se incomodou e foi falar com Fernanda e teve o apoio para desenvolver o projeto, né? Muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu projeto, o E-Placa, que você está trabalhando agora, e falasse um pouco se você consegue, dentro do clube, né, como é que é essa parceria com as universidades e como é que é essa experiência. Você já visitou alguma vez a UFBA? Já teve a oportunidade? Sim, inclusive ano passado a gente foi lá conhecer, né, mais ainda a UFBA, na UFBA, a gente foi fazer alguns testes lá. Tanto o Guilherme, que ele tem um projeto também com cerâmica, utilizando conchas dali da moraria, as conchas de lambreta. E aí, com isso, a gente foi convidado a fazer alguns testes lá na UFBA. E aí, a gente já tem o resultado dos testes e a gente vai novamente lá visitar a UFBA novamente para, ainda assim, fazer mais testes. E fala um pouquinho aí do E-Placa. Que o E-Placa é esse revestimento sustentável com fibra de coco, que tem relação com os cocos que você viu lá, né? Sim. Conta aí um pouquinho para a comunidade entender. Então, o projeto, né, ele foi desenvolvido porque quando eu estava indo para o caminho do colégio, eu percebia que tinha uma quantidade muito grande de coco ali na frente do colégio. E acabava que atrapalhava os alunos a irem para o colégio, porque a gente tinha que passar por cima dos cocos. E aí, com isso, eu falei com Fernanda, a gente precisa acabar com isso. E aí, eu fui fazer o teste com o gesso e o coco, a fibra do coco. Só que, com isso, a gente ainda assim estava utilizando muito gesso. E aí, eu falei, o que a gente pode utilizar para diminuir a quantidade de gesso e ficar algo que ficasse sustentável? Aí, a gente pensou em colocar o papéis de provas, de atividades que geralmente iriam para o lixo. A gente juntou a fibra do coco, o papel e o gesso. E ainda assim, diminuiu muito o gesso. Para uma placa que geralmente a gente utilizava 4 quilos, 3 quilos de gesso, a gente agora só utiliza 1 quilo de gesso. Então, diminuiu bastante e também retiramos
algo que iria para o lixo para a placa de revestimento. E essa placa, ela é usada onde? Onde é que eu posso usar essa placa? Então, você pode utilizar a placa em qualquer lugar que a senhora quiser. Ela é uma placa decorativa, pode colocar na sala, em qualquer outro ambiente. Interessante. Quer dizer, então, que vocês produziram a placa e ela termina tendo diferentes funcionalidades. Posso colocar no ambiente para decorar ou Sim. posso usar para diferentes finalidades. Muito legal. Quando o Malu falou do projeto do Mar à Moradia, com o Guilherme, reforçar que é junto com o Guilherme e com Marina. Né? Vocês também vão ver o episódio, vejam o episódio lá de Marina. Marina também falou de Guilherme. Esse Guilherme é famoso, viu, gente? Ele foi referenciado aqui algumas vezes. Então, o que você mais gosta nesse projeto? Você já falou um pouco, mas assim, o que mais você gosta nesse projeto da E-Placa? Então, o que eu mais gosto nesse projeto é porque, além de eu estar ajudando no meio ambiente, eu ainda consigo fazer uma placa bonita, sem gastar muito e retirando produtos que iriam para o lixo. Muito legal, né? Tem essa coisa estética Sim. do design, né? O que você pensa assim, Malu, que mudou na sua vida, né? Depois que você começou a participar do Clube de Ciência? O que você diz, depois que eu vim para cá, eu penso, o que você sente? Então, eu fico muito grata, né, por participar do Clube de Ciências. Eu tive muitas oportunidades lá dentro. E, além de eu estar ajudando no meio ambiente, eu também consegui conhecer pessoas que eu achei que eu nunca iria conseguir conhecer, né? Fernanda, ela é uma pessoa maravilhosa, porque além dela ser professora, lá ela também consegue ter um auxílio com a gente, né? Que aí ela fica mais próxima ainda do nosso projeto, ela dá dicas, conselhos. Então, com isso, eu sou muito grata pelo clube. Por esse vínculo afetivo também, Sim. né? Que é outra coisa importante, né? A questão da aprendizagem, ela passa também pelo afeto, gente, né? E esse afeto da professora com seus orientandos é fundamental. Você também participa de eventos? Já foi para os eventos? Sim, eu já participei da FECIBA, do Eduque, já participei de vários eventos dentro do Clube de Ciências. Isso é legal, que é a coisa de você estar com outras pessoas, como você Sim. falou, né? Se comunicar e tal. Você se imagina como cientista ou pesquisadora? Que eu perguntei aqui a ela, ela me disse que está pensando ainda o que é que ela vai fazer. Não vou contar para vocês o que ela me disse, não. Então, eu penso sim, né, na área, porque geralmente a gente só via cientista como homem, mas a gente também, ainda mais a gente falando do Clube de Ciências, a gente tem uma maior quantidade de mulheres no Clube de Ciências, então, para muitas pessoas que achavam que cientista só era homem, porque em filme, desenho só é homem, a gente está aqui para mostrar que também tem mulher no poder na ciência. É isso, nós aqui, ó, no poder também, em todos os espaços. Muito bem, muito bem. Agora eu quero ouvir um pouquinho de você, a sua experiência com as tecnologias. Né? Como é que você usa essa coisa da internet, os aplicativos, as redes sociais, a inteligência artificial para estudar ou pesquisar? Você usa ou só usa para entretenimento, para se divertir, para relaxar? Então, lá no Clube de Ciências, além da gente fazer projetos, a gente também mexe muito com a tecnologia, porque geralmente a gente divulga muito o nosso trabalho através do Instagram. A gente também utiliza a tecnologia para, melhorar ainda mais a nossa foto que a gente posta. E se a senhora, né, e se o pessoal de casa aí estiver seguindo a gente no Instagram, eles vão entender que a gente, para todos os eventos, a gente grava e sempre posta lá no Instagram onde a gente tá e o que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Gente, vocês viram aí o convite. Fala para eles aí qual é o perfil no Instagram para o pessoal seguir. Orbits.clube. Vocês estão vendo, ó, vestindo a camisa aqui, ó, do clube. É muito importante, né? Você se implicar. Então, sigam o perfil lá no Instagram para vocês conhecerem um pouco mais do projeto, para poder dialogarem com os professores, com as meninas, com os meninos, né? Conhecer Guilherme, que foi referenciado aqui. Então, você acha que usar essas tecnologias ajuda ou atrapalha a aprendizagem? O que você acha? Assim, a gente também utiliza a tecnologia para pesquisar muitas coisas do projeto no Google Acadêmico. Então, acaba que utilizar a tecnologia com cuidado e atenção, às vezes não, pode melhorar a vida nos projetos, para a gente ver se tem outros projetos com isso, o que a gente poderia diferenciar no nosso projeto. Mas se, de fato, utilizar a tecnologia para pegar um projeto já pronto, ou então só mudar na inteligência artificial, eu acho que não seria ideal, entendeu?
A gente só utiliza mesmo a internet, né, a inteligência artificial, para a gente fazer as nossas pesquisas. Muito bem, vocês viram aí que tem todo um cuidado, né, que passa pela orientação dos professores que coordenam o grupo com essa questão da mediação da IA, né? Tanto vocês vão ouvir, né, na entrevista da Marina e agora na Malu, a preocupação com esse uso adequado dessas tecnologias, especialmente da inteligência artificial generativa. Vocês tiveram essa orientação para usar ou foi uma coisa que vocês começaram futucando, aprendendo, testando, tentativa e erro? Então, desde quando a gente começou a falar para a professora Fernanda que a gente queria fazer o nosso projeto, ela sempre informou para a gente pesquisar no Google Acadêmico, que seria um lugar ideal para a gente fazer as nossas pesquisas. E com isso, a gente começou a pesquisar e ela sempre falando, se esse projeto tem isso, vamos fazer um diferencial. E a gente sempre mudando as coisas, entendeu? A gente só utilizava o Google Acadêmico para a gente ter uma base de ideia. E ela sempre informou pra gente ter o máximo de cuidado com a inteligência artificial. Porque, às vezes, acaba que prejudica as pessoas com isso. Pois é, essa mediação é fundamental, né? Faz parte do processo que a gente discute tanto do letramento, né? Desse letramento agora para IA. Você já ouviu falar do ECA Digital? Não. O ECA, já ouviu falar do Estatuto de Criança e Adolescente? Sim. Pronto. Agora, em março, entrou em vigor o Estatuto da Criança e Adolescente para os ambientes digitais. Isto é, crianças e adolescentes até 16 anos, eles não é recomendado que eles interajam com as redes sociais, com jogos, com plataformas como Roblox, por conta do risco e da proteção, né, para proteger essas crianças e adolescentes. O que você acha disso? Eu acho essencial, né? Porque ainda mais no mundo que estamos vivendo agora, muitos jogos acabam prejudicando a infância das crianças e as crianças geralmente só querem ficar no celular e não querem ter a convivência com os pais e familiares. Eu digo que eu, né, tive uma infância maravilhosa, agora as crianças não estão tendo a mesma infância que a gente. Que elas só querem ficar no quarto, trancado, mexendo no celular ou no videogame. Então, eu acho essencial isso. Muito bem, muito obrigada. Então, gente, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio, né? É sempre assim, mas vocês podem ouvir Malu várias vezes, ouvir depois tanto a professora Fernanda como a Marina, que são os episódios que estão vinculados ao Clube de Ciência lá do Central Orbits, para que vocês possam aí estar tendo ideias, startar e serem inspirados por essas meninas e pela professora. Que conselho você daria para as meninas que têm curiosidade nas ciências? Então, o conselho que eu daria para essas meninas é que elas não tenham medo, que elas conversem com a gestão ou então com algum professor, que elas sintam confiança, né, que eles possam ajudar elas e que elas não tenham medo, que apenas elas estudem através do Google Acadêmico e ela pense em um projeto que ela se sente acolhida. Muito bem, tá vendo aí, gente, essa coisa da comunicação dentro da escola. De repente você tem uma ideia e você tem que buscar quem é esse professor que tem essa sensibilidade ou que vem desenvolvendo esse projeto, né, para que você possa dar um sentido diferente à escola, à aprendizagem. Super obrigado, Malu. Foi ótimo ouvir você, assim, saber um pouco mais sobre você e sobre a experiência lá na escola e também para você motivar, né, outras meninas, outras estudantes que tenham interesse de se envolver nesses projetos. É muito importante, como o Malu falou, que você fique procurando saber o que é que está acontecendo ali na escola e como é que você pode participar. Porque a participação nesses projetos, gente, abre a cabeça de vocês, né? Você sai da caixinha, sai daquela bolinha, você explora outros ambientes de aprendizagem. Malu, querida, quais as suas palavras finais para a nossa audiência? Então, minhas palavras finais é que eu agradeço demais a professora Fernanda e também a diretora, né, Rosenilda Mesquita, e eu fico muito agradecida por vocês terem convidado a gente aqui no podcast. A gente é que agradece, você nem imagina como a gente fica feliz quando vocês aceitam estar aqui com a gente, compartilhando, e eu fico mais feliz ainda porque eu fico aprendendo, né? Eu aprendo com as professoras, mas eu aprendo muito com vocês, a perspectiva de vocês. Acabei de ter uma ideia aqui rápida enquanto a gente estava conversando. Então, assim, muito obrigado mesmo, né? Aí, deixa eu te perguntar, se você pudesse pensar em pesquisar qualquer coisa no mundo, o que é que você gostaria de pesquisar?
Então, além do meu projeto, né, do Eplaca, eu também estava pesquisando um projeto sobre animais em situações de vulnerabilidade, porque eu percebo que muitos animais ficam na situação, né, de vulnerabilidade nas ruas e com isso eu queria fazer uma casinha utilizando o gesso para proteger os animais quando tiverem as chuvas. Então, eu acho esse projeto muito importante, né, que eu acredito que outras pessoas deveriam também pesquisar e pensar nos animais que estão na rua. Muito legal. A gente que gosta de bichinho, que os bichinhos tenham um lugar especial na vida da gente, é um projeto muito importante, né? Essa questão, essa preocupação com os animais. Muito legal. Então, obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. E aí eu queria só, novamente, né, agradecer à professora Fernanda Brito, agradecer ao Clube de Ciência Orbits e às meninas que estão aqui, que participaram desse momento, agradecer à Academia de Ciências da Bahia, agradecer a Naline Filmes, Lala, que estão aqui nos bastidores, agradecer aos pais, né, de vocês que liberaram, autorizaram para vocês estarem aqui, e dizer que vocês têm que continuar assistindo os nossos episódios. Vocês não podem perder, porque cada história é única, é singular e desperta. Eu ouço, fico startando ideias. Imagine você da audiência aí pensando várias coisas, né? E é importante também, até para a gente que está na universidade, ouvir mais a escola, entender mais o que acontece na escola, para ver como é que a gente pode estreitar essas parcerias. Eu acho que uma coisa importante e que já acontece no grupo de vocês é essa relação, né, com a universidade. Isso é fundamental. Então, para vocês acompanharem a gente, sigam a gente nas redes sociais. Esses episódios eles estão disponíveis no Spotify do Comunidades Virtuais, no YouTube, no canal do YouTube do EduCiência e do Comunidades Virtuais e no Instagram do EduCiência, do Comunidades Virtuais, e Naline também compartilha, né? E cada convidado também compartilha nas suas redes para que a gente possa espalhar essas palavras tão ricas e tão esperançosas de uma educação melhor, especialmente quando a gente pensa no ensino de ciência, na formação das mulheres, seja para as ciências humanas, seja para as ciências consideradas duras. Então, até breve.